É, dando continuidade, né, a nossa aula. Primeiro momento responder as questões, agora nós vamos começar o conteúdo de redação. Uma redação que é bastante temido no Enem e que vocês vão tirar de letra se Deus quiser. Então, primeiro passo para se começar a produzir um texto é eu ter uma noção de texto, saber o que é um texto. Um texto é o quê? Um amontoado de palavras? Texto é unidade de sentido? Então, primeiro passo eu tenho que saber o que é essa noção de texto. E aqui eu trouxe um pequeno comentário, né? um pequeno esboço do que seria um texto. Então, pode dizer que texto escrito ou falado, então o texto, primeiro momento, você tem que ver que ele nem só é escrito, mas também pode ser um texto falado, ele pode existir um texto falado também. É uma unidade linguística comunicativa básica. Olha aí, esse pedacinho. Unidade linguística comunicativa básica. Pessoal, infere-se que um texto, assim como a linguagem, ele serve como meio de comunicação. Então, o texto ele serve para isso. Nunca se escreve um texto por escrever. Então, lembra da função da linguagem, que eu falei já anteriormente? Então, a função da linguagem que está presente dentro dos textos faz com que esse texto ele tenha uma função. A função dele é divertir, informar, narrar. Então, o texto tem essa função também. Ele diz aí, uma vez que o que dizemos uns aos outros não são palavras em frases isoladas. Então, os textos eles não são feitos ou não serão feitos de palavras isoladas ou frases isoladas. Apesar de que alguns alunos ainda insistem em fazer isso, mas apresento a vocês os elementos coesivos que servem para isso, elementos de ligação, que servem para ligar frases, ideias, parágrafos. Então, não fica aquele amontoado de palavras isolado. Então, o primeiro passo é isso. Noção de texto. Tem a noção de texto? Pronto. Então, o texto não é um amontoado de palavras. Quando você for escrever, você se põe no lugar do outro. Quem vai ler meu texto, ele vai entender? Se você ler e não entender, imagine quem for ler o texto. Você que fez. Lê o texto, não entender, imagine aquele cara que vai ler o texto e você não estará por perto, só ele, Deus e o seu texto. Então, muito cuidado com o que se escreve. Ok? Sempre se põe no lugar do outro e botar na cabeça de vocês. Não é um amontoado de palavras. Não é frases isoladas. O texto é um todo. Fatores linguísticos e pragmáticos para textualidade. Pessoal, são esses fatores que permitem, ou que traz e faz com que um texto ele se torne um texto completo. Não se torne um texto um amontoado de palavras. Então, muitas coisas, muitos fatores são fatores pragmáticos. Por que fatores pragmáticos? Porque aqui entra tudo. Aqui entra os elementos de coesão, aqui entra esses elementos de coesão, esses elos de ligação. Quem seria? As conjunções, as preposições, entra a pontuação. Então, tudo está dentro desses fatores pragmáticos da textualidade. Então, denomina-se textualidade o conjunto de características que permite que o texto seja um texto. Então, se você pegar aqui um saco cheio de palavras e só sorteando e polando, você não vai ter um texto, você vai ter um amontoado de palavras. Agora, se você pega essas palavras e vai ligando umas às outras, com conectivo, com a pontuação correta, para transformar o que você quer passar, uma mensagem, você quer passar, essa mensagem ela é entendida, então eu tenho um texto. Então a textualidade está presente nesse conjunto de características que permite ligar, permite tornar o texto um texto completo, um texto coeso e coerente, que é o que é esperado dos alunos lá na redaçãozinha. Então, aquele texto coerente. Certo? Os fatores linguísticos são esses. Textualização, aí tem um autor, tem um leitor e tem o texto. Pessoal, isso é básico. Processo de comunicação, a gente viu nas outras aulas. Tem que ter o autor, quem faz o texto, tem que ter o leitor, quem vai ler o texto. E eu tenho o texto em si. Só que esse texto em si é o produto do processo, né? O produto de processo, ele tem características, como eu disse a você. Assim como
é a função da linguagem, o texto tem função também. Então, configurações linguísticas, aí ele coloca aí contextualidade, conhecimentos linguísticos, critério, aí tem coesão, coerência. Tudo isso está dentro do meu produto, do meu texto. Outra, situação comunicativa, aí a aceitabilidade, a informatividade, a intertextualidade, a intencionalidade. Então, tudo isso leva-se em consideração quando eu vou produzir um texto. Qual a minha intenção? Para que eu vou querer esse texto? No caso de vocês, o texto que vocês irão fazer na redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, a redaçãozinha. Onde qual a intenção de você fazer aquele texto? A sua intenção é mostrar que seus argumentos são válidos, e seus argumentos podem sim ser considerados argumentos válidos. Alguns professores dizem que a função do texto do Enem é convencer o leitor, mas não é convencer o leitor. Você não vai convencer ninguém de nada. A função do texto não é convencer ninguém de nada. Nós vamos falar um pouquinho isso mais à frente. Mas quero que vocês saibam que a textualidade sempre vai ter isso. Autor, texto e leitor. Lembrando que o texto ele passa por esse processozinho aí. Esse mapa mental aí, ele traduz bastante o que seria esse processo de textualização. Então, se eu tenho um autor, eu tenho um texto e eu tenho um leitor. Esse texto ele tem uma finalidade. Confere? Então vamos adiante. Primeiro passo, ou segundo passo, né, que o primeiro passo era saber o que era texto. O segundo passo é isso aí, ó. Falar um pouquinho sobre a tipologia textual. Tipologia textual, vocês têm que botar na cabeça de vocês que é diferente de gêneros textuais. São duas coisas diferentes. Ah, professor, mas aí é a mesma coisa? Não, não é. Nós vamos ter uma aula só para falar sobre os gêneros textuais. Nesse momento, vamos nos apegar à tipologia. Então, a tipologia textual. Mas eu quero que vocês tirem daqui. Tipologia textual e gêneros textuais são duas coisas diferentes. Esses gêneros, dentro dos gêneros eu tenho tipologias. De novo, dentro dos gêneros eu tenho tipologia textual. Por exemplo, a receita. A receita de bolo está lá. A receita é um gênero. A tipologia que produz a receita, o tipo de texto está lá da receita, é o texto injuntivo. Então, é o texto injuntivo. Então, se eu tenho o texto injuntivo dentro da receita, então, olha só, o gênero traz a tipologia. Dependendo, tudo depende da sua intenção. Dependendo da sua intenção, eu vou ter os tipos textuais específicos para cada uma delas. Ok? O que eu quero daqui? Vocês saibam que gênero é diferente de tipologia. O que seria um gênero? Por exemplo, a receita de bolo é um gênero. O manual é um gênero. O livro didático é um gênero. A televisão é um gênero. É? Não, não é gênero. A televisão é apenas o suporte. O gênero que está dentro dela. Aí dentro da televisão eu tenho o gênero jornalístico, gênero dramático. Tem todos os tipos de gênero lá dentro. E esses gêneros, eles são produzidos pelas tipologias. Certo? Então vamos adiante. O que eu quero daqui, que fique. E tipologia é diferente de gênero. Então, o gênero eu tenho e a tipologia eu tenho. Os gêneros, uma maneira de saber é que os gêneros eles são infinitos. As tipologias são finitas. Então, quando eu falo em tipologia, automaticamente vem na minha cabeça a estrutura do meu texto. Professor, mas tipologia e estrutura é a mesma coisa? Digamos que mesma coisa, não. Mas uma coisa leva a outra. Então, a tipologia vai me dizer a estrutura do meu texto. Que estrutura é essa? É um texto dissertativo? É um texto narrativo? É um texto expositivo? Então, é a tipologia que vai me dizer isso. Então, pense em tipologia, pense em estrutura do texto. A estrutura do texto é essa que está lá na competência 3, se eu não me engano, da redação do Enem. Então, está lá no projeto de texto, está lá na estrutura. Ok?
Muito cuidado com isso. Tipologia, modos enunciativos, finitas e tem um produto. O que são modos enunciativos? Então, são as várias formas de eu, como falante, passar a informação. São finitas porque pode contar. E um produto, porque a tipologia textual gera um produto que é o meu texto. Então, os modos enunciativos, as várias formas que eu posso passar a informação. Posso passar a informação narrando, de maneira injuntiva, expositiva. Então, as várias formas que eu posso passar a mesma informação. Finitas porque eu posso contar. E o produto é o texto propriamente dito. Ok? Vamos adiante. A tipologia eu tenho esses aí. Texto narrativo, injuntivo, dissertativo, descritivo, expositivo e argumentativo. Lembrando que esse daqui, ó, o dissertativo, ele pode ser expositivo e pode ser argumentativo. O texto que vocês irão fazer na prova de redação de vocês é o dissertativo argumentativo. Professor, mas aí tem diferença? Tem. Tem diferença sim. É o que nós vamos ver daqui a pouco, cada um deles. Eu trouxe juntos, porém daqui a pouco eu vou trazê-los separados, cada um com suas características. Mas dissertativo, ele pode ser expositivo ou argumentativo. O de vocês é o dissertativo argumentativo. O primeiro é o texto narrativo. Texto narrativo, narra fatos reais ou fictícios. Não preciso estar com fatos reais. Eu posso narrar fatos fictícios. Verbo de ação, verbo no passado, marcas temporais, presença de conflitos, presença de personagens. É assim? Então, onde eu encontro esse tipo de texto? Tipo anedota, diário, romance, conto, crônica, notícias, lenda, fábula, conto de fadas, relato pessoal, relato histórico, biografias, autobiografias. Então, tudo isso são textos narrativos. Só lembrando, isso aqui, ó, como ele diz aqui, ó, são os gêneros. Esse daqui é o tipo de texto. Então, só lembrando, dentro desses gêneros aqui, eu tenho um tipo textual narrativo. Confere? Então, se você pegar diário, está narrando a vida de alguém. Um conto, romance, uma crônica, está lá narrando alguma coisa. Ok? Então, o texto narrativo é esse. Narra fatos reais ou fictícios. Ok? Acho que é um dos mais fáceis. O próximo é o descritivo. Descreve seres, paisagens e conceitos. Esse aqui a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, verbos de estado. Tem muita adjetivação. Utiliza muitos substantivos, tanto concretos como abstratos. Então, esse é o texto descritivo. Onde eu encontro? Anúncio de classificado, cardápio, laudo técnico. Ok? Porque o cardápio? Quando você pega o cardápio lá da lanchonete, você pede vou pedir um sanduíche tal. Lá tem. Sanduíche que tem nele. Pão, ovo, salsicha, tá lá descrito, descreve. Tudo que tem no seu prato está lá descrito. Então, é um tipo descritivo dentro do gênero cardápio. O laudo técnico do mesmo jeito. O laudo técnico é quando a polícia técnica faz uma perícia do local do acidente, por exemplo. Está tudo lá. Bem descritozinho. O que aconteceu, tintim por tintim, como a gente fala aqui no nosso Nordeste. Ok? Então, descritivo. O argumentativo, aí daí, defender um ponto de vista. Mas defender qualquer ponto de vista? Não. Nós vamos se aprofundar ainda, mas defender um ponto de vista. Apresentação de argumentos, estabelecimento de relação de causa e efeito, a estrutura, formada por introdução, desenvolvimento e conclusão e verbos do presente. Onde eu encontro? Debate, editorial, artigo de opinião, manifesto, carta aberta, né? Carta de solicitação, carta de reclamação.
Então, tudo isso são textos argumentativos. Por que textos argumentativos? Porque dentro desses gêneros todos aí, eu tenho a tipologia argumentativa. Vamos aprofundar ainda sobre esta daí, que é a principal que nós temos que guardar na nossa mente e se abraçar com ele o resto da vida. Então, lembrando que texto argumentativo. O dissertativo ele pode ser argumentativo ou expositivo. Injuntivo, persuasivo, instrucional. Texto injuntivo faz com que o interlocutor tome alguma atitude. Verbos no imperativo, faça, beba, coma, compre. Então, está presente nas propagandas. Onde eu encontro anúncio publicitário, regras de jogo, receitas, manual de instrução, regulamento de livro, regulamento, livros de autoajuda. Então lá, nesses gêneros, eles vão ensinar alguma coisa. Então lá eles vão tentar fazer com que quem lê mude alguma coisa. Então tome alguma decisão. Então são textos injuntivos. E o expositivo. Expositivo expõe informações. Linguagem objetiva, verbo no presente, predomínio da terceira pessoa. Então, onde é que eu encontro? Um seminário, um verbete, reportagem. Então, lá está o texto expositivo. Quando na minha aula eu não mostro nenhum argumento, eu apenas passo o que está ali. Então, minha aula é só expositiva. Mas quando eu, no meio da aula, eu paro, dou minha opinião sobre determinada coisa, então já é um texto dissertativo expositivo. Então já tem essa troca ou esse acréscimo de argumentos. E vamos agora ver separadamente cada um deles. Primeiro, descritivo. A descrição é utilizada para traduzir em palavras uma imagem. De novo, a descrição é utilizada para traduzir em palavras uma imagem. Então, a descrição ela tem que ser, digamos assim, bem fiel. Tem que ser bem fiel. Ele diz assim, esse modo de organização textual é estático, ou seja, sem ação. Aqui você não vai demonstrar nada. Você apenas vai descrever. Na descrição, o foco recai sobre o quê? Sobre o ser ou objeto ou ambiente que está sendo descrito. Então, descrever é estático. Não tem ação, só descrever. O foco é o ser ou objeto o qual está sendo descrito, né? Só que tem um porém. Se eu voltar aqui, ó, estático, ou seja, sem ação. Sem ação no sentido de fazer acontecer. Mas o texto descritivo ele pode ser denotativo ou conotativo. Falei aula passada sobre isso. Então, quando eu falo em denotativo, objetiva. Conotativa, subjetiva. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, quando eu tenho a descrição objetiva e quando eu tenho a descrição subjetiva. Eu disse que denotativa, objetiva. Conotativa, subjetiva. Então, denotativa, objetiva. Descrição direta e neutra. Direta, não vou dar rodeios. Vou descrever o que está ali. Imparcial, ou seja, não uso da minha parcialidade. Aqui o que eu penso não entra em jogo. É imparcial, vou descrever do jeito que está ali. A apresentação dos detalhes com exatidão. Então, quando ele diz assim, apresentação dos detalhes com exatidão, eu vou ter que apresentar do jeito que está lá. Nem vou pôr e nem vou tirar. Se eu for descrever um copo, vai ser do jeito que ele está. Não vai ter nada a mais nem a menos. Uso de substantivos concretos. São substantivos concretos. E uso de sentido denotativo.
Eu costumo dar o exemplo que descrição objetiva é aquela descrição, por exemplo, o retrato falado. Você vai fazer um retrato falado, tem que ser uma descrição objetiva, porque você vai dar todos os detalhes. Você não pode dizer que tem algo que não tem. E botar um bigode do cara que não tinha. Então, se você faz o retrato falado, a descrição é objetiva, que é tal qual você viu. Então, do jeito que é a pessoa. Por isso que, quando faz um retrato falado, sai igualzinho. Já a descrição subjetiva, interferência emocional. Olhe que, diferentemente da objetiva, aqui já há essa interferência, o emocional já fala mais alto. Visão pessoal particular, diferente da imparcialidade. Uso de muitos adjetivos. Uso de substantivos abstratos, não são mais concretos. E uso de sentido conotativo. Então, esse conotativo é um sentido mais figurado da coisa. Eu costumo dizer que descrição subjetiva é como você descreve uma pessoa aos seus olhos. Então, vai dizer que fulano é bonito por isso, por isso, por isso. Mas isso para você. Eu posso ver essa mesma pessoa e para mim não ser tudo isso que está sendo falado. Então, a descrição subjetiva. Bota na sua cabeça. Eu tenho dois tipos de descrição. A objetiva e a subjetiva. A objetiva, como o próprio nome já diz, sentido denotativo, ou seja, de verdade, do jeito que está lá. Imparcialidade total. Descritiva, subjuntiva, aí sim, o conotativo, aí já entra os meus sentimentos. O que é bonito para mim pode não ser para você. Então, esses dois tipos de descrição. Ok? Tem isso na sua redação? Tem. Tem narração na sua redação? Tem. O que não pode é deixar que esse tipo textual se sobressaia do texto dissertativo argumentativo. Mas isso aí tem na sua redação. Próximo. Tipologia descritiva. Continuando aqui, né? Só um exemplo para que a gente tenha essa noção. O que é? Clara e salgada, cabe em um olho, pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Então, aqui é um exemplo de um texto descritivo. Aí eu pergunto, é descritivo subjetivo ou descritivo objetivo? Se você parar para pensar o que ele está descrevendo, é a descrição subjetiva. Ele está descrevendo aqui a lágrima. Então, para ele, a lágrima é clara e salgada, cabe em um olho, pesa 1 tonelada. Isso é a intuição dele, o pensamento dele sobre a lágrima. Então, aí é um texto descritivo subjetivo. Okay? Ele descreve a lágrima, que para você pode ser que a lágrima não seja dessa maneira. Pode ser que não pese 1 tonelada, pode ser que não seja salgada. Pode ser que você ache que ela não é inquilina da dor. Pode ser que você diga, não, a lágrima não é de dor, é de alegria também. Também, né? Mas você já está dizendo que ela é da dor. Existe dor nela também, ok? Então, essa é uma maneira de descrever. Texto descritivo. Entendido? Eu quero daqui. Tem dois tipos de texto descritivo, subjetivo e objetivo. Geralmente, quando se faz usos desses textos descritivos dentro de outro tipo de texto, é o objetivo. O próximo é o narrativo. Pessoal, o narrativo a gente já viu. Narrativo é aquele texto que narra fatos reais ou fictícios. Os verbos estão no passado. Então, é o tipo textual narrativo. Um exemplo é esse aí. A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo, e aí, compadre, você perdeu. Se eu tiver que procurar você, você está fudido. Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo. Então, é um trecho da música Tribunal de Rua, do Rapa, né? Na época que estava tendo as milícias no Rio de Janeiro. Eles fizeram essa música com relação a essa ação da polícia. Mas aqui deixa evidente
e o texto ele é um texto narrativo. E só puxando o gancho, quando eu falo em texto narrativo, eu falo em narrador. Sabendo que o texto narrativo ele pode ter 3 narradores. O narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Nesse caso, narrador personagem. Porque o cara que está narrando é o cara que participa. Aqui, ó. E de repente resolveu me parar. Quer dizer que está em primeira pessoa. O narrador observador é aquele narrador que apenas observa a situação. E o narrador onisciente é aquele que narra, é como se fosse a mistura do narrador observador e do narrador personagem. É aquele cara que sabe tudo sobre o que ele está narrando, até o pensamento dos personagens. Ok? Como, por exemplo, está narrando a história, aí ele diz lá, Joãozinho pensou. Aí ele vai dizer o pensamento de Joãozinho. Ó. Então ele sabe até o pensamento dos personagens, é o narrador onisciente. Ok? Vamos adiante. O injuntivo, esse aqui, o cara acha que não usa, né? Mas ele está presente aonde? Lá na conclusão. Conclusão do seu texto, conclusão da sua redação, tem um texto injuntivo, tem a tipologia injuntiva. E lá você vai ensinar a resolver o problema. Encontramos esse modo textual quando a finalidade é instruir o leitor. Ou é a de instrução do leitor. Então o texto injuntivo ele serve para isso, para instruir o leitor, informar, informar não, mostrar como fazer alguma coisa. Ok? Nesse caso, os textos apresentam informações, incitam o leitor à ação e ajudam a guiá-lo em sua conduta. Então você, além de mostrar a informação, você vai mostrar como ele fazer. Vou trazer o exemplo para a redação do Enem de vocês. A redação do Enem de vocês está na conclusão, geralmente está na conclusão, mas não é obrigado estar na conclusão. Eu posso trazer a minha proposta do problema lá na introdução, fica à vontade, mas geralmente eu falo na conclusão, porque geralmente 99,99% dos textos, a conclusão está no último parágrafo. É um demérito? Não. Mas geralmente estão lá. Dá uma paradinha, daqui a pouco